também o título dela, eu quero que você vá lá no versículo 11. Jeremias 29. É forte. Versículo 11. Meu Deus, aleluia. Uma mensagem bem abençoada, porque eu tive o privilégio de falar dela domingo. Ô, glória. Eu falei com Deus, qual é a mensagem? Assim, grava aí. É a mesma, porque muitas das vezes tem mais pessoas que precisam ouvir o que Deus tem para nós. Amém? Sem perda de tempo. Jeremias 29, versículo 11, tá bom? Depois eu vou voltar para vocês irmãos entenderem. No versículo 11 vem falando assim: porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a você esperança e um futuro. Amém? A Bíblia de vocês é igual ou não? Mais ou menos? Então vamos para a realidade agora da outra Bíblia. Porque assim diz o Senhor, certamente, me perdoa, irmão, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. É isso? Isso. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim. Amém. Amém. Você tem esperança em Deus? Aleluia. Olhe para o seu irmão e fala assim: a terra que Deus vai te colocar vai ter fruto, Vai ter fruto. vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita, porque aquele povo nativo que foi transbordado, pode se sentar, meu irmão, vai ter colheita. Jesus ele já me alertou aqui que a planta que você plantar vai ter colheita. Glória a Deus. Aleluia. Em Jeremias, no seu capítulo 29, vem falando um texto, ou seja, um trecho de uma carta que Jeremias escreveu. Entendemos que esta carta foi bem sucedida por Jeremias, para que nós podemos entender porque Deus ele tinha já, a fim de entender porque Deus ele conhece o pensamento meu e o seu. E o pensamento que Deus tinha revelado através desta palavra de Jeremias, porque bem eu sei os seus pensamentos, não pensamento de mal, mas pensamento de bem. O pensamento de mal seria naquele povo que estava em cativeiro. Olha interessante. Aleluia. A Bíblia nos fala que esse texto da carta de Jeremias que foi escrita aos cativos da Babilônia, aos cativos da Babilônia, que seu versículo nos fala, no versículo 1, no 29, e esta carta são as palavras de Jeremias, parafeita, o profeta que enviou a Jerusalém e os restos dos anciões dos cativeiros, como também, olha só interessante, este povo, no meio deste povo, tinha líderes, tinha sacerdotes, tinha profeta, mas também tinha falsos profetas. Por quê? Nesse intuito, e tinha reis envolvido para mandar este povo, que a Bíblia fala que é uma terra sem nome, uma terra estranha. Fala assim, terra estranha. Fala comigo, terra estranha. Exatamente. Muitas das vezes a gente entra em terra bem estranha, que a gente nem sabe onde nós estamos. Mas o interessante é que Deus já tinha alertado o povo que ia passar por isso. E a Bíblia nos fala no versículo de número 10, porque o Senhor diz certamente que passará 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Mas o interessante disso tudo, que o povo estava totalmente perdido. Eita, glória. Às vezes até acaba tão glória, né? Por quê? Muitas das vezes é a nossa vida, meu irmão. Jesus direciona mais para um lugar e a gente vai para o outro. Mesmo sabendo que aquele que Jesus direcionou o caminho certo, a gente prefere escolher o errado.
E aqui Jesus ele fala: eu conheço os seus pensamentos, mas os pensamentos bons, eu não quero os pensamentos maus. Os pensamentos maus eu já sei, e por isso que eu estou te alertando para que vocês não andem nesse caminho. Olha que interessante que Deus fala. Mas aqui a Bíblia também fala que quando o povo, os reis, direcionou o povo ao cativo, seria o que? A Bíblia fala de transportar. A transportar de Jerusalém para a Babilônia, que ia chegar lá em Nabucodonosor. Olha que cidade. Para quem conhece a Bíblia sabe o que é Nabucodonosor. É uma cidade boa? Não. Misericórdia, né? E a direção do povo estava indo para lá. Porque existia reis, falsos profetas que estavam direcionando o povo a ir para um caminho errado. O interessante que Jesus ele já sabia o que estava acontecendo, porque no versículo de número 11 eu acabei de explicar para vocês. Eu bem sei o que isso quer dizer. Jesus ele sabe tudo os seus pensamentos, mesmo calado. Mesmo calado. Salmo 139. Eu conheço o seu assentar, o seu levantar, o seu fazer, o seu não fazer, os seus pensamentos. Deus ele sabe tudo o que você precisa. Só que Jesus estava esperando a promessa que Jeremias trouxe na carta. E bem entendemos, meus irmãos, que esta carta que Jeremias escreveu para este povo aos cativos, dizem que realmente existiam vários profetas, pessoas que levavam o nome de Jesus, mas quando olhava para aquela pessoa sabia que não era de Deus. E muitas das vezes isso acontece comigo e acontece com você. A direção que Deus tem para mim, tem para você, é saber se quando Deus vai falar realmente para mim e para você, a direção que você tem que tomar. Aí que está a diferença. E Jesus, ele sabia que aquele povo ele estava indo para uma direção, para uma cidade estranha. Só que essa cidade não existia nada. Você repete comigo, a cidade não existia? Nada. Olha só, mas Jesus ele já sabia. Por quê? No versículo de número 4, o Jesus nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, os deuses de Israel, de todos transportaram, que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aí Deus ele fala edificando para o seu povo no versículo de número 5: edificai a casa e habitais, plantais jardins e comer os seus o quê? Frutos. Os seus frutos. Sabe o que Jesus está alertando? É aquilo que eu falei no início. O que você plantar, você vai colher. Você vai colher. Aí é fácil. Vamos colher coisas ruins? Vai colher coisas boas? Ou ao contrário? Vamos colher coisas boas, que vai vir coisas boas. Mesmo na dificuldade vai vir coisas boas. Porque você está plantando, você não sabe se vai dar certo ou não. E Jesus ele descreveu para que o povo entendesse: olha, vamos lá. Já que vocês estão entendendo que esta terra é uma terra estranha, quem vai fazer uma cidade são vocês. Então, para que isso possa acontecer, nós lembramos de Gênesis, no seu capítulo de número 1. Jesus fez os céus e a terra. Não tinha nada. É a mesma coisa um terreno vazio, com um monte de povoado. Só que esse monte de povoado foi por lá. Sabe por quê, irmão? Me perdoa pela palavra. Por burrice. Mas por que burrice? Porque eu não escutei a voz de Deus. Eu estou escutando a voz de sacerdotes. Eu estou escutando a voz de falsos profetas. Olha, vai lá que lá vai ter fruto, lá vai ter coisas boas. A direção do povo era Babilônia, era Nabucodonosor. Mas Jesus nos alerta: olhe aonde você anda. Meu Deus, olha aí. Meu Pai querido. Olhe onde você anda. O interessante é que Jesus também falou: independente de qualquer situação que aconteça,
a terra é vazia, a terra é estranha, vamos fazer acontecer, vamos ajuntar o povo. Então vamos gerar filhos e filhas, vamos gerar maridos e esposas, e assim sucessivamente. E vamos fazer o que? Vamos plantar, porque Deus ele já tinha dado um sinal. Escute, Deus já tinha dado um sinal. Esse sinal é um sinal bom, meu irmão. É um sinal positivo, porque Jesus ele tomou a frente dessa situação. Ele falou: agora vocês vão me escutar. A partir de hoje vocês vão sair desse cativeiro e vão ouvir a minha voz. A voz de Jesus Cristo fala: ande pelo caminho que eu te ordenar. Ande para o caminho que eu vou te dizer. E muitas das vezes é o difícil estar aí. Nós desviamos para a esquerda e desviamos para a direita, porque Jesus ele alertou na primeira palavra. Glória a Deus por isso. Porque ninguém escolhe que entrou numa prova sem morrer dentro dela. Ninguém escolhe uma prova porque não vai morrer dentro dela. A prova vai demorar, não vai? Mas um dia ela vai passar. E esse dia passa, meu irmão, sabe por quê? Porque a gente entende. Porque tem vários capítulos da Bíblia e personagens, lembrando de quem? Eu escrevi uns aqui, só para os irmãos entenderem que está tudo dentro da Bíblia. Jonatas, ele saiu de uma grande baleia, ou um grande peixe, mas foi para a morte dele? Não. Ele não tinha processo? Não. Isso é bom. Lembrando de Josué, caiu na onde? Poço. Foi para a morte dele? Não. Foi para o sucesso, né? Então muitas das vezes a gente tem que passar o processo, né? Nós temos que entender. E nós lembramos também, como está escrito aqui, de Daniel na cova dos leões. Ele morreu? Não. Meu irmão, você acha que nós vamos morrer na nossa dificuldade de hoje? Olha, escuta. O povo estava cativos, presos, determinado a umas pessoas estranhas que não sabiam o que era Deus de verdade. E hoje não é diferente. Você ouve muito falar de Jesus, mas pouco tem de Jesus no coração. Muitos pouco não têm a presença do Espírito Santo. Muitos esperam plateia, esperam um grito, gira. Meu irmão, mas aquele que vive verdadeiramente da palavra de Deus, a libertação está nela. Aleluia. Eu creio nisso, porque muitas das vezes, meu irmão, você entenda, no meio desse povo tinha de tudo. Tinha do quê? De tudo. Tinha gente que amava a Deus de verdade, e tinha uns que estavam com medo, sem direção, e estavam também na direção para ver o que ia acontecer. E quando eles se depararam com aquela terra estranha, que a Bíblia não revela o seu nome, porque era estranha, porque Jesus determinou: quem vai fazer o nome da cidade são vocês. Meu Deus, olha só, é forte. Sabe o que Deus está falando para você? Você depende de você mesmo para você ser uma pessoa atraente para Jesus. Porque para o homem você é derrotado. Você é, nossa, não vou nem falar, eu vi aquele lá, nossa, não vai tão longe. E no meio da trajetória, meus irmãos, eu entendo que a Bíblia fala que naquela época de direção de Jerusalém aos cativos, era por carroça, que eu igual falei domingo. Não era como nós estamos aqui, saindo pela rua, não. É preso. Se olhava assim, sendo humilhado, chicoteado. E nós lembramos de Jesus. Imagine o seu povo que estava perdidamente, sem direção. Sabe o que eu quero que você entenda com isso? A direção que Deus tem para você é uma direção boa. É uma direção que vai direcionar você para um caminho maravilhoso. Porque Jeremias, ele sabia que como habitavam os falsos profetas em Jerusalém, que alimentava o seu povo através da boca. Olha só, Jeremias ele sabia também. Mas os irmãos lembram que eu acabei de ler para vocês no versículo 1 de 29,
foi uma carta escrita, não foi Jeremias que foi direto. Olha só, interessante. Mas por que ele não poderia ir direto? Porque Deus já tinha alertado ele. Ele falou, não precisa ir, filho, eu estou no controle. Eu sei o que eu vou fazer. Deixa o povo passar esta angústia. Deixa o povo entender quem é a voz mais alta. Meu Deus. Qual é a voz que está soprando dentro do seu ouvido? Eu entro agora pelo mundo espiritual, meu irmão, e revelo para vocês que Deus, ele precisa ouvir o seu clamor de verdade. Deus, ele quer ouvir aonde você quer chegar, meu filho. Qual o caminho que você quer tomar? Saia do cativo, direcione, saia da Babilônia, venha na minha direção. Jesus nos alerta isso para nós entendermos a direção disso, e o povo totalmente perdido, meu irmão. O erro foi aí deles acreditar nos reis, nos falsos profetas. A Bíblia fala de verdade mesmo, a Bíblia aqui relata assim, ó, sem medida, sem nada, você pode ler aí. Tinha também sacerdotes, os profetas de todo o povo de Nabucodonosor. Ele foi transportado. Qual era a direção desse povo? Qual é a direção que nós estamos tendo hoje na nossa vida? Jeremias, ele sabia. Na Babilônia escreveu a sua segunda carta. Mas olhe bem, vamos lembrar de Jeremias nessa situação que ele estava escrevendo a carta missionária. Qual foi a tristeza que ele imaginava? Eu poderia estar lá alertando meu povo, sai disso, não vai para essa direção não. Jesus está alertando, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. É o pensamento de bom, meus irmãos, não de maus. Então muitas das vezes nós estamos escolhendo os lados maus. Jesus quer nos alertar, ele quer deixar nós num caminho livre. E tudo isso foi passado anos. Quantos anos eu tinha falado? 70. Imagina você sofrendo naquela cidade, sem o que comer. Mas Jesus já tinha alertado, faça família, vocês vão girar de geração em geração, planta, que vocês não vão passar fome. Muitas das vezes nós só queremos tudo na mão, nós queremos as coisas fáceis, e para Jesus não é assim não. Jesus, ele quer, planta que eu vou fazer algo na sua vida. Isso eu levo para o espiritual. Jesus, ele quer algo espiritual da sua vida. Ele quer te escutar de verdade. Jogue a sua semente, que você vai ver que você vai colher. Nós passamos processos, mas não era para a morte. É para que você possa se amadurecer cada vez mais. E aquele povo que estava perdido, muitos ali aprendeu o que Deus tinha para fazer. Muitos escolheu no meio do caminho desistir. Olha só que interessante. Mas muitos também não conseguiram nem chegar, porque Nabucodonosor, misericórdia. Imagina chegando um monte de povoado, e os reis olhavam, ó, já leva aquele ali para aquela direção, já leva aquele ali para aquele outro lado, só para judiar, irmão, só para judiar. E Jesus nos alerta. Jesus está nos alertando. Olhe para o alvo. Olha o que eu tenho preparado para você. Eu tenho feito maravilhas na sua vida, mas muitas das vezes nós não temos entendido, nós não temos escutado. Jesus, ele clama e quer escutar o nosso clamor. Ele entende que as aflições existem. Ele passou quantas aflições na vida dele? Mas foi para a morte? Sim, mas no terceiro dia que aconteceu, ele ressuscitou, meu irmão. Então, meu irmão, receba essa palavra com muito amor a Deus, se você tiver. Sabe por quê? Porque nós não podemos brincar mais, meu irmão. Nós temos que depositar de verdade a nossa fé para nós não darmos perdido em direções erradas, caminhos errados. Deus é a salvação, é o caminho, é a direção, né?
Vamos viver de verdade. A palavra ela salva, ela cura, ela renova. Escuta a voz de Deus antes do falso profeta. Não que não exista ainda profetas de verdade, mas está debaixo da graça e nós conseguimos olhar com nossos olhos. Só que é o olho carnal não, é os olhos espiritual. E Jesus ele estava demonstrando isso para o povo, né? Comece a olhar o que eu tenho para você. Porque Jesus tinha falado, planta para você ver. E o povo começou a plantar. E grandes coisas aconteceram ali. Ninguém ficou mais com fome. Uma cidade foi levantada. Gerações foi geradas. Filhos e filhas. Alegria tomou aquela cidade. Então, sendo que, na minha concepção, aquela cidade foi uma cidade maravilhosa, uma cidade de alegria, de paz, determinação, porque Deus ele revelou assim, ó. E não esqueça de orar pela minha palavra. Olha o interessante. A cidade era vazia. A terra era estranha. Foi tudo construído. E Jesus falou aqui na Bíblia, no seu versículo de número 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos darei paz. Você entende, irmão? A terra que nós vivemos, a terra que Deus plantou dentro do meu e do seu coração, temos que estar vivendo debaixo de oração, sim ou não? Sim. Temos que acreditar em nós mesmos. Se você depositar a sua fé em você mesmo, você vai alcançar algo surpreendente. Porque a fé é o firme fundamento das coisas. Mas ela existe, irmão. Passamos lutas, dificuldades, todos, mas não é para a morte. Isso passa. Mas, meus irmãos, eu quero encerrar com uma canção. Já. Mas eu quero que você entenda. O sacrifício que esse povo tomou em andar em caminho errado. O caminho da morte. O livramento estava lá, mas poucos quis entender. Porque já tinha entregado todos os seus problemas para o povo. Tinha entregado para os sacerdotes. Tinha entregado para os reis. Aí fica fácil, não fica, irmão? Eu chegar aqui e falar todos os meus problemas para você e esquecendo de Deus. Aí vai ficar fácil eu revelar para você aqui o que você está passando agora. Ah, meu Deus. Fica muito fácil, irmão. Mas Jesus, ele alerta você nessa noite. O que você estiver passando, entrega para ele primeiro. Porque se você entrega para Deus, aí sim você vai ter aquela convicção, Pai, eu estou indo para a casa do Senhor. Eu faço isso, irmão. Mas que o Senhor venha falar comigo no culto, porque a sua presença que nos basta. Meu Deus, vou repetir isso para você entender, irmão. A presença de Deus que tem que nos bastar na nossa vida, porque na onde você estiver, Ele vai falar com você. O culto na minha vida já começa dentro da minha casa. Eu acredito que vocês também seriam da mesma forma. Se a gente entender que o culto começa dentro da nossa casa, Jesus começa a falar com você lá, quando chegar na igreja, a revelação vem. Aleluia, glória a Deus. Vem na mira. E não precisa apontar para ninguém. Porque o que for seu, você vai pegar. Eu aprendi isso. Isso aí é para mim. Eu vivi muito tempo, meu irmão, pelo espiritual em cidades perdidas mesmo. É espiritual. Eu quero que você entenda hoje. A cidade, a terra seca que você está passando hoje é espiritual. Mas planta. Planta. Está difícil, mas planta. Eu não tenho água para colher, mas Jesus ele tem. Jesus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Ele é o amor que tem que entrar dentro do seu coração, do meu coração, para que algo possa acontecer.
E o surpreendente de tudo, para finalizar, Jesus falou assim, ó, eu vou voltar a essa cidade. Aleluia. Meu Deus. Glória. Sabe o que Deus está falando? Ele está voltando agora a te escutar. Eu me arrepiei agora, irmão. Não sou de arrepiar não. Sabe por quê? Porque Ele falou, eu vou visitar você de novo. Meu Deus. Levou um tempo para aquele povo entender, mas Ele colocou a palavra dele, eu vou voltar. E você tem que estar preparado para escutar o que eu tenho para você. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Não é cativos, não é profetas, não é sacerdotes, não é falsos profetas, não é ninguém da Babilônia, da Nabucodonosor que vai falar com você, não, é eu, Jesus de Nazaré, que vou assoprar no seu ouvido e vou dizer para você, planta que agora você vai colher. E aquele que desacreditou de você, vai ver o que Deus vai fazer. Vai fazer grandes coisas, vai fazer maravilhas, vai fazer prodígio, vai fazer coisas grandiosas que nem você vai entender o que está acontecendo. Diz o Senhor. Coisas boas Deus vai fazer. Coisas maravilhosas Ele vai fazer. Coisas grandes Ele vai fazer, porque Deus não é aquele que minta. Deus é aquele que traz a resposta para o meu e para o seu coração. Ele entende, Ele confia, Ele acredita, meu irmão, na nossa palavra. Ele acredita, porque nós entendemos que em Isaías, no seu capítulo 60, 22, quando for a hora certa, Ele responde. Glória a Deus, aleluia. Eu me arrepiei, eu não tenho cabelo não, mas oh, glória, tua presença. Oh, glória, eu arrepiei, irmão. Sabe por quê? É o tempo dele. Arrepiei, irmão, de verdade. O Espírito Santo está na casa, Ele está falando grandemente. Ele conhece a hora e o tempo certo. Esteja pronto, irmão. Não esteja igual aquele povo apóstolo que estava perdido, sem direção, missionário. Eu acredito que pelo menos uns 10, eu vou chutar uns 10, Jesus vai estar lá. Mesmo estando na tristeza, pensando, é minha morte, é meu fim, mas Deus estava lá. A nossa vida é assim, irmão. Estamos passando por luta, dificuldade, mas Deus está no controle. Basta nós se posicionar. Acalma o seu coração e coloca na mão dele. O que ele tem para te entregar, ele vai te entregar. Isaías, acabei de ler, ó. Isaías 60, 22. Vamos viver o que Deus tem para nós. Que grande é o Senhor. Solta aí o presente aí, irmão. Em nome de Jesus, pode soltar esse presente maravilhoso. Glória a Deus. Vamos finalizar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos encerrar? Queremos o teu nome engrandecer. Orem para o Senhor, entregue o seu melhor e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito. Jesus está escutando você nesta noite, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Oh, aleluia. Teu nome engrandecer. Glória a Deus. Adora o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, este louvor veio agora na minha mente. Porque da mesma forma que aquele povo passou, ele esqueceu de uma coisa simples: engrandecer o nome de quem? De Deus. E Deus estava alertando aquele povo há muito tempo. A carta que foi escrita a Jeremias foi uma carta de conforto, de entendimento que aquilo que estava acontecendo ia ter recompensa. Muitas das vezes na nossa vida existe dificuldade, mas tem recompensa. E grande é o Senhor na minha e na sua vida. Misericordioso, porque Ele escolheu a mim, escolheu você, apontou o dedo e falou: você tem valor. Você vai acontecer coisas grandiosas na sua vida. E muitos povos não estavam entendendo o que Deus estava querendo dizer. E por isso que eles chegaram nessa cidade estranha. Para concluir, para que você possa entender, esta terra estranha, sem forma, sem nada, foi formada famílias, foi formadas plantas, colheitas, coisas boas. Mas o melhor de tudo, Jesus, Ele habitou naquela cidade e depositou o seu amor. Amor que Jesus depositou. Escute, meus filhos, como Jesus nos chama de filhos. Aquilo que eu tenho lançado na sua vida não foi à toa. Processos todo mundo passa, você bem sabe. Mas se você continuar naquilo que você está fazendo, coisas ruins ou coisas boas, entenda uma coisa: coisas ruins você vai continuar com as coisas ruins. Mas as coisas boas que Jesus tinha depositado, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, Ele falou um pensamento bom. É um pensamento que aquilo que eu vou depositar na sua vida vai ter que mudar. Vai ter que mudar a partir de hoje. Aquilo que eu não era, eu vou ser hoje. Aquilo que eu fazia de ruim, eu vou fazer o melhor agora. Mesmo vindo as pedradas, mas Jesus está na direção. E por isso que Ele voltou, meu irmão, nessa cidade. Olha interessante, Jesus está voltando para você hoje. Ele está voltando para você hoje como você nunca tinha imaginado. Mas de que forma? Que você tem autoridade diante de Deus. Muitos me julgaram, irmão, meu jovem. Muitos me julgaram por eu estar na caminhada com Deus mesmo não sabendo de nada. Mas poucos entendiam que Deus tinha grande coisa na minha vida. Sabe o que Deus fala nessa noite para você, jovem? Davi estava escondido, mas Jesus estava de olho já há muito tempo. Os irmãos dele estavam brigando para ser ungido, mas Deus já sabia quem ia ser ungido. Lá em Samuel capítulo 16. Eu olho para você, um grande homem de Deus. Não sei se
se você tem algum cargo, alguma coisa. Eu não sei, irmão. Mas se você escutar o que Davi fez, que Deus fez na vida de Davi, demorou um processo. Mas o processo passou. E sabe o que aconteceu? Jesus esperou chegar todo mundo. Escuta que eu vou te falar novamente. Jesus vai esperar chegar todos, que é aquele que não acreditava. E vai olhar assim, tá vendo aquele ali, ó? Aquele que está ministrando a palavra de Deus ali, ó? Aquele passou processo, mas não foi para a morte. Foi para o sucesso. Porque Jesus falou para Samuel: enquanto não chegarem, você não vai ungir ele não. Deixa chegar. Quando ele chegou, meu irmão, o Espírito Santo que ele não tinha foi tomado pela vida dele. Sabe o que Jesus está falando para você? O Espírito Santo que não existia mais na sua vida, ele vai encher. Eita Deus, aleluia, eu creio, rei. O Espírito Santo, meu irmão, ele está te enchendo hoje. Louvado seja o Sabe por quê? É escolha. O processo que Davi tomou na vida dele foi doído, foi doloroso, mas tinha vitória. E muitos olharam, eu falo isso para você porque eu passei isso. E hoje onde eu estou? Pela misericórdia de Deus, pelas confianças dos meus pastores, para ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, é libertação. Você tem que entrar no caminho. O caminho é doloroso, mas Cristo está no caminho. Mas do que vale você olhar o povo ou olhar Jesus? Aí fica com você. Eu entendo isso. Davi, ele foi rei de novo, meu irmão. Só que ele foi totalmente conduzido por Deus. Olha que gostoso. Eu não fui conduzido por nenhum rei da Babilônia, não. Pelo mundo que está aí. Pelas amizades erradas. Não. Amizades erradas vai te ver no caminho certo. Eu creio nisso. Porque comigo foi assim. Eu fui pagodeiro. Para finalizar, eu preciso falar isso aqui. Minha mãe está aqui de prova. Eu fui pagodeiro. Tocava um samba que era só o sangue de Cristo. Quando aceitei Jesus, meu irmão, eu já fui odiado por eles. Nossa. Como fala, eu toco cavaquinho, né? É o principal, né? Aceitou a Jesus. Olha só. Eu fui crucificado. Mas, né? Mas Jesus, ele sabe o plano que tinha para minha vida. E eu escutei a voz dele. Uma certa feita eu passei numa festividade, numa rua sem saída, o pagodão. E só tinha aquela rua para me passar. Não dava nem para mim voltar. Eu tinha que passar. E estavam meus amigos que tocavam comigo. E quando eu passei, foi, lá vem ele. Agora vai ter samba. Desse jeito, lá vem ele. Irmão, nós somos carne. Me deu uma aflição assim, eu falei, meu Deus, e agora? Só que eu lembrei de Deus. Sabe o que Jesus fez, amigo? Ele falou assim, pode sentar lá, você vai pegar seu instrumento e vai tocar a música que a apóstola cantou aqui, irmão. Foi de Deus. Do Lázaro. A música, essa música que você cantou aqui, do Lázaro, foi a música que eu toquei lá, meu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus fez grande coisa, meu. Sabe por quê? Porque eu fui na humildade. Eu não humilhei ninguém. Não precisei humilhar ninguém. E grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Mas precisa também, né, a gente ter um pouco de determinação, irmão. Pedradas todo mundo tomou. O povoado o que mais foi. Mas Jesus, ele tem planos. Foi 70 anos. A Bíblia fala, na nossa vida pode ser amanhã, pode ser hoje. Jesus está visitando você hoje, a nossa vida hoje. Depende de mim e de você. Então, eu demonstrei para ele que eu continuo, mas eu toco para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu toco para Jesus. Quando eu passo o meu cavaquinho, que às vezes eu vou em outras igrejas tocar corinho de fogo, meu Deus do céu, fogo. Tá precisando trazer aqui para tocar o Entendeu? Irmão, eu peguei o cavaquinho, o pastor Osmerino, e falei assim, ó, unge esse cavaquinho aqui. Para quê? Para que eu não possa tocar música do mundo. Porque você com um instrumento na mão é um bicho feroz, né? Misericórdia, irmão. E eu só pego aquele cavaquinho meu, apóstolo, para tocar louvor,
vou pôr de fogo. Se não for isso aí, eu nem pego. Sabe por quê, irmão? Determinação. Sabe o que Deus espera de você? Determinação. Qual é o seu alvo? Aquele povo estava perdido, mas ele chegou no alvo. Mas a direção que ele tomou foi sofrido. Mas a direção, Jesus estava lá. Imagine Deus aqui esperando. Eu falei para você, meu filho, que você ia chegar. Deus fala assim para todos: chegou. Aleluia. Jesus chegou. Amém, irmão? Sem perda de tempo. Receba essa palavra em nome de Jesus, tá bom? E você leva essa palavra dentro do seu coração, porque Deus, ele sabe o que você necessita. Verdade. Terceira pessoa não pode existir na nossa vida, apóstolo. Primeiro ele. Primeiro ele. Jeremias nem chegou. Escreve. Vai escrevendo. Então Jesus já escreveu a sua história há muito tempo. Aleluia. Só falta você se achar. Qual capítulo você está? Amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão? Aplauda o Senhor.